Boa noite a todos. Vamos dar início à 30ª sessão ordinária da quarta legislatura, da quarta sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante. Secretária vereadora Adriana Uliana vai fazer a verificação de presença dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Havendo um número legal, hoje nós temos aqui novamente a presença do nosso colega vereador Marco Grilo, passando por um período de convalescência aí, mas está ótimo, graças a Deus, com boa saúde. Eu convido então a todos para ficarem de pé para ouvirmos a leitura do Evangelho a ser feita pelo vereador Neucimar Barbosa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, de 8 a 20. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Obrigado, vereador Neucimar. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 30 de junho de 2020. A ata de 30 de junho em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. A ata aprovada por unanimidade. Peço à servidora Cris que recolha a assinatura na lista de presença e na ata dos vereadores presentes. E o servidor Alex Tivani vai fazer a leitura, então, do expediente do dia. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Francisco Carlos Foleto. Venda Nova do Imigrante, ofício do gabinete 223/2020. Senhor presidente, encaminho anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder doações de bens móveis para o Hospital Padre Márcio para apreciação e posterior votação. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Venda Nova do Imigrante, 3 de julho de 2020, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 025/2020, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder doação de bens móveis para o Hospital Padre Márcio. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, só saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para o Hospital Padre Márcio, CNPJ 27.443.803/0000177, situado na Avenida Lourenço Andrade, 880, Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante, os seguintes bens: 5 braçadeiras para injeção, 3 berços hospitalares e 1 detector fetal.
que se encontram na posse da Secretaria Municipal de Saúde, adquiridos através de recursos de emenda parlamentar. Artigo 2º, a doação é um caráter definitivo, atendendo o que dispõe o artigo 24, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, vez que trata-se, no caso, de entidade de saúde com fins de interesse social. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revoga as disposições em contrário. Venda nova do imigrante, 2 de julho de 2020, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, os bens que ora se propõe a do Padre Máximo foram adquiridos pelo município através de recursos provenientes da emenda parlamentar do deputado federal Carlos Manato, porém já prevendo a doação, vez que os recursos tinham essa destinação. Ocorre que, em razão dos recursos terem vindo diretamente para o município através da Secretaria Municipal de Saúde, os bens foram adquiridos através de processo licitatório e agora devem ser doados ao hospital. Ocorre que, para ser entregue, se faz necessária agora de autorização desta casa, pois só assim eles encontrarão o destino para o qual foram adquiridos. Assim, para que se cumpra integralmente os objetos que motivaram a compra, se faz necessária a aprovação do projeto autorizando a doação na forma solicitada, para que se possa proceder à transferência definitiva. Ante o exposto, e na certeza de que esta casa comunga com a iniciativa, contamos com o apoio dos nobres edis na aprovação dos termos apresentados. João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Hospital Padre Máximo, ofício 156/2020. Ao ilustríssimo senhor Francisco Carlos Folleto, presidente da Câmara. Ilustríssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Referência. Solicitação de aprovação da indicação 013/2020. Prezados. A Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo, entidade filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 59, possui responsabilidade social por ser o único hospital do município, o maior da região sul-serrana do Espírito Santo, e oferece serviços médicos de urgência e emergência durante o período de 24 horas, servindo pela BR-262, pela ES 160 e atende pacientes de outros estados, servindo a população com serviços médicos hospitalares permanente e sem qualquer discriminação. O hospital sobrevive há anos com o apoio da comunidade, doação e campanha devido a fatores como a falta de atualização da tabela SUS há mais de 17 anos e a ausência de contratualização com o Estado em serviços prestados. Diante da pandemia do coronavírus, o Covid-19, a situação econômico-financeira do hospital está ainda mais fragilizada, pois os procedimentos eletivos estão suspensos, gerando a redução drástica das receitas próprias. Além disso, a demanda de atendimento de pacientes graves suspeitos ou confirmados de Covid-19 tem aumentado consideravelmente nos últimos meses, impactando seriamente a manutenção dos serviços prestados. Pagamento de pessoal, corpo clínico, água, energia, manutenção de equipamentos, aquisição de materiais de proteção individual, que são imprescindíveis para atender os pacientes com suspeito de Covid-19. As duas ambulâncias simples, tipo B, ambulância de suporte básico, veículo destinado ao transporte interhospitalar de paciente com risco de vida conhecido e o atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificados como potencial de necessidade de intervenção médica no local e ou durante o transporte até o serviço de destino, portaria do Ministério da Saúde 2048 de 2002 do Hospital Padre Máximo, estão com desempenho comprometido devido à depreciação. Foram adquiridos no ano de 2016 e estão com mais de 167 mil e 180 mil quilômetros rodados, respectivamente, têm apresentado problemas mecânicos constantemente, onerando a entidade com a manutenção periódica. Já tivemos, inclusive, no mês de junho, de encaminhar uma segunda ambulância para transferir uma paciente que estava em remoção de Venda Nova para Vitória. E o veículo danificou no município de Viana, sendo necessário acionar o serviço de guincho para trazer a ambulância danificada para o município de Venda Nova para manutenção. Outro fato importante de mencionar é de que, desde outubro de 2019, passou a ser responsabilidade do hospital a manutenção e abastecimento dos veículos, que antes eram custeados pela Prefeitura de Venda Nova.
O transporte nas ambulâncias é realizado independente do município de origem do paciente, seja para transferências hospitalares para hospitais de referência, gestação de alto risco, neurologia, neurocirurgia, ortopedia, Covid-19 e psiquiatria, além de avaliações médicas e exames de alto custo. Atualmente, as ambulâncias rodam cerca de 6 mil quilômetros por mês, acarretando um aumento das despesas com pessoal, motorista e técnico de enfermagem, combustível, manutenção, além dos pagamentos realizados de seguro e IPVA. Mediante as ações supracitadas e preocupados com a garantia de atendimento de qualidade e segurança aos nossos pacientes, no que se estende ao seu transporte, a instituição necessita com urgência da aquisição de pelo menos um novo veículo, principalmente neste período de pandemia, para que possamos atuar com mais efetividade no enfrentamento do Covid-19 durante as remoções que realizamos rotineiramente. Necessitamos substituir a ambulância de menor tamanho, a picape ambulância, visto que frequentemente realizamos o transporte de mais de um paciente concomitantes para avaliação médica em hospitais de referência. Logo, uma ambulância maior, um furgão ambulância de 2 lugares, maca retrátil de 1,90 m cada, seria melhor utilizada para as demandas da entidade. Na certeza de que nosso pedido irá merecer especial atenção, agradecemos antecipadamente e renovando os nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição. Atenciosamente, Cleto Venturim, presidente do Hospital Padre Márcio. Venda Nova do Imigrante, 6 de junho de 2020, ofício 146, excelentíssimo senhor Francisco Carlos Folleto, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os autores do projeto de lei 020/2020, que altera a lei municipal 1339 de 2019, em seus anexos e da outra, solicito que seja retirado de tramitação o referido projeto, nos moldes do artigo 125 do Regimento Interno. Por oportuno, aproveito e reitero meus elevados votos de estima e consideração. Atenciosamente, Francisco Carlos Folleto, presidente, Gilberto Bravinzanoli, vice-presidente, Adriana Aparecida Uliana, primeira secretária, José Luiz Pimenta de Souza, segundo secretário. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento, objeto traço do balancete analítico da Receita Orçamentária referente ao mês de maio de 2020 da Prefeitura Municipal. Origem, Poder Executivo Municipal, relatório, balancete analítico, seus anexos em análise, enquanto devidamente acompanhando as receitas e das despesas, parecer do relator. O presente balancete se encontra devidamente amparado nas normas da contabilidade pública, bem como as dotações estão de acordo com a lei orçamentária anual. Ademais, as despesas efetuadas pelo Executivo no mencionado mês de maio, enquanto especificado de forma clara e transparente. Diante do exposto, vota pela aprovação do balancete na forma apresentada. Venda Nova do Imigrante, 22 de junho de 2020, Gilberto Bravinzanoli, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise do balancete analítico contábil no mês de maio de 2020 da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 6 de junho de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravinzanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. Indicação número 23/2020. Ilustríssimos senhores integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, que proceda a uma operação de tapa-buracos na Avenida Lourenço Zandonade, próximo à panificadora Belpan, até a ponte, neste município. Justificativa. A indicação em tela se faz indispensável, onde indica ao Executivo que proceda a uma operação de tapa-buracos na Avenida Lourenço Zandonade, no referido trecho. A via acima mencionada encontra-se com a camada asfáltica danificada, causando transtornos aos motoristas, pois no local há buracos que estão danificando os veículos, dificultando o tráfego pela avenida e aumentando o risco de acidente devido ao estado deteriorado que se encontra. Ainda gostaria de ressaltar que na via em epígrafe percorrem carros de urgência e emergência médica, necessitando que a rodovia esteja em boas condições de trafegabilidade para não dificultar o transporte dos pacientes. Frente ao exposto, conto com a vossa compreensão e empenho no atendimento da demanda, visto que está revestido de interesse público. Câmara Municipal, 7 dias do mês de julho de 2020. Francisco Carlos Folleto é o vereador e presidente que assina. É só isso, senhor presidente. Havendo
tempo disponível ainda, eu vou fazer o uso da tribuna no expediente do dia. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos Folleto. Boa noite a todos, senhores e senhora vereadores, funcionários da casa, nossos colaboradores, os internautas e os radioouvintes. Fazer um breve comentário aqui sobre a indicação que eu assino, que acabou de ser lida aqui pelo nosso servidor Alex. A Avenida Lourenço Andonade há um bom tempo já que vem com uma sequência de buracos. A pista está muito danificada ali. Logo que se faz a curva na entrada da avenida aqui ao lado da padaria Belpan, especialmente nesse trecho que vai até a ponte da Vila Betânia, até lá no bar Beira Rio, né? Então a gente tem recebido muita reclamação de motoristas que esses buracos estão exatamente no meio da pista, um local em que os carros passam, né? Porque nós temos ali ao longo de toda a avenida, tem um estacionamento em diagonal e os carros têm que passar exatamente em cima desses buracos. E como a gente reparou aí na indicação, você tem um tráfego muito intenso. A Lourenço Andonade com certeza é uma das 4 grandes avenidas de movimento de tráfego na cidade, inclusive com trânsito de urgência e emergência, visto que ela leva até o Hospital Padre Máximo. Então, assim, a gente pede uma atenção de parte do Executivo, porque da maneira como está hoje, nos parece uma coisa mais simples de resolver, visto que nós estamos ainda num período que não tivemos o início das chuvas. Se aquilo persistir, além do desconforto que traz ao motorista no dia a dia, se nós chegarmos no período das chuvas, com aqueles buracos que estão ali, obviamente que esses buracos vão aumentar de tamanho e de profundidade, e poderão causar futuramente até algum tipo de acidente, principalmente quando se trata de motociclista, né? Então, essa indicação é um apelo que a gente faz para que o Executivo possa olhar da maneira mais rápida e proveitosa possível para essa questão que está desenhada aí de maneira emergencial na Avenida Lourenço Andonade, aqui no bairro da Vila Betânia. Devolvo o presidente, vereador Francisco Carlos Folleto. Obrigado, vereador Gilberto. Não tendo mais nenhum vereador inscrito nesse momento para ocupar o pequeno expediente, nós passaremos então agora a leitura da ordem do dia, projeto a ser votado. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto, projeto de lei 015/2020, ementa e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Relatório verso presente parecer sobre o projeto de lei 015/2020 de iniciativa do Poder Executivo, tendo por objetivo as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2020. Parecer do relator, a matéria em questão, o projeto de lei 015/2020, foi protocolizado nessa Casa Legislativa no dia 30 de abril de 2020, registrado no protocolo 37 de 2020 e encaminhado a essa comissão para análise e parecer. As diretrizes gerais precisam ser elaboradas em consonância com o plano plurianual e devem compreender as metas e prioridades da administração pública municipal, propondo alteração na legislação tributária, previsão de aumento de remuneração e reposição salarial, criação de cargos, admissão de pessoal e reestruturação do plano de cargos e salários. A competência e a iniciativa do projeto estão corretos, eis que se trata de matéria de interesse público nos termos do artigo 131, inciso 2º, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de 1990 e atendendo às exigências da Lei Complementar 101 de 2000. Foram apresentadas emendas ao projeto pelo vereador Marco Antônio Grilo, estando em conformidade as emendas com a legislação vigente e a competência para tal. Vejamos. Emenda supressiva 01, suprime-se o artigo 8º, inciso 4º da linha B. Emenda aditiva 2, aditivo o inciso 8º inciso 8 do artigo 8º, a linha 1, com a seguinte redação: desenvolver e apoiar plano de uso e manejo do entorno do Lago Alto Bananeiras. Emenda modificativa 3. Modifique-se a linha S do inciso 10 do artigo 8º, que passa a ter a seguinte redação:
construção, aquisição de equipamento pessoal para a criação e manutenção do Museu Municipal. Emenda aditiva 4. Aditiva-se o artigo 8º, inciso 10º da linha AA, AB e AC, com as seguintes redações. Implantação do Arquivo Público Municipal conforme a Lei Municipal 433, de 19 de julho de 2000, aquisição de terreno no distrito de São João de Viçosa para a construção do centro de eventos, contemplando infraestrutura, incluindo galpões, cozinha e banheiros, apoio aos empreendimentos do agroturismo, agricultura familiar, para superar as perdas causadas pelo Covid-19. Emenda modificativa 05, modifica-se o artigo 8º, inciso 12, a linha C, que passa a vigorar com a seguinte redação: aquisição de terreno no distrito de São João de Viçosa para a construção de quadras e um ginásio municipal poliesportivo, pista de atletismo e campo de futebol, contemplando arquibancada. Emenda modificativa 06, modifica-se no artigo 12, que passa a vigorar com a seguinte redação: o orçamento destinará as despesas com um investimento não menos que 10% da receita, incluindo as transferências do Estado e da União. Emenda modificativa 07, modifica-se o artigo 18, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 18. Ficam os poderes legislativo e executivo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do total das despesas fixadas em seus respectivos orçamentos para reforçar a dotação que se tornar insuficiente, podendo, para tanto, utilizar os recursos definidos nos termos do artigo 7º e 43, parágrafo 1º da Lei 4.320, de 64. Portanto, entendendo que o projeto de lei está revestido das formalidades legais, especialmente no que se refere ao aspecto financeiro e orçamentário, razão pela qual o voto é pela aprovação do projeto de lei na forma emendada. Sala das Comissões, 6 de julho de 2020, Gilberto Bravin Zanoli, relator. Parecer da comissão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise do projeto de lei 015/2020, resolveram à unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei na forma emendada, e ainda apresentar as seguintes emendas. Emenda aditiva 08, aditivo parágrafo único do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: compreenderá ainda a lei orçamentária anual as emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares municipais de incumprimento obrigatório pelo Executivo nos termos do artigo 131 da Lei Orgânica Municipal. Emenda modificativa 09, modifique-se o artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação: as emendas ao projeto de lei orçamentária anual deverão estar de acordo com os artigos 131 e 132 de seus incisos e parágrafos da Lei Orgânica Municipal de Venda Nova, do imigrante. Emenda modificativa 10, modifique-se o parágrafo único do artigo 12, que passa a vigorar com a seguinte redação: a inclusão de programa novo no orçamento anual não previsto nas diretrizes orçamentárias poderá ser feita pelo Executivo, desde que parte do programa seja financiado por recursos de outras esferas do governo através de projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo, requerendo autorização específica e que estejam de acordo com o PPA, e também pelo Poder Legislativo através das emendas impositivas, estas, de mesma forma, de acordo com o PPA. Emenda modificativa 11, modifica-se o artigo 19, que passa a vigorar com a seguinte redação: fica o Executivo Municipal autorizado a adequar a proposta orçamentária às novas disposições constitucionais e legislações complementares e ordinárias delas decorrentes, principalmente aquelas que atingirem profundamente o sistema financeiro do país, sempre precedida de autorização legislativa. Sala das Comissões, 6 de julho de 2020, José Luiz Mendes de Souza, presidente, Gilberto Bravin Zanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Bem, nós vamos então agora fazer a votação das diretrizes orçamentárias gerais do orçamento, né? E conforme a gente combinou antes, antes da votação das diretrizes, nós temos então uma série de emendas feitas ao projeto, mais especificamente 11 emendas, e eu gostaria de que cada vereador, eu vou fazer o convite, e que cada vereador que quiser fazer o seu comentário, que faça então, em uma única vez na tribuna, um comentário sobre todas as emendas pertinentes, para que a gente não demore tanto nisso, ou seja, senão fica muito picado esses comentários, e aí cada um vê
o que lhe interessa em termos de comentário, e depois a gente faz a votação, aí sim, obrigatoriamente a votação de emenda por emenda, e no final a votação do projeto conforme emendado. Ok? Essa votação, então, esse momento é exclusivo para a votação do projeto de lei número 15/2020, são as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal. Coloco em discussão a votação e a proposta de discussão das emendas ao projeto de lei número 15/2020, diretrizes gerais para o orçamento de 2021, em bloco único. Então, os vereadores que quiserem tecer os seus comentários sobre as emendas, vereador Marco Grilo, o primeiro vereador que pede a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, ouvintes, internautas, enfim, todos, boa noite. Senhor presidente, sobre a minha ausência nas duas sessões anteriores, na explicação pessoal eu falo um pouquinho, agora eu vou me concentrar aqui no projeto de lei número 15/2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a lei orçamentária 2021. Eu apresentei, senhor presidente, senhor vereador, apresentei 7 emendas. Confesso aqui que eu achei que eu poderia discutir um pouco mais com cada companheiro, não tive essa oportunidade por questão de saúde, mas eu vou tentar aqui, vereador Sávio, tentar falar um pouquinho de cada uma, e certamente talvez não tenha unanimidade, nem é preciso ter unanimidade, nem é preciso ter aprovação, mas eu preciso de falar um pouquinho de cada uma. A emenda número 1, eu vou ser bastante rápido aqui, a emenda número 1, na verdade, ela só está suprimindo a linha B do artigo 8, inciso 4º, por conta só de ter mudado a Secretaria de Educação e Esporte. Então, a gente está tirando aqui aquisição de terreno para construção de quadro em ginásio municipal poliesportivo e pista de atletismo, campo de futebol, contemplando arquibancada. Estava na Secretaria de Educação, a gente está passando para a Secretaria de Esporte, a parte esportiva e a parte de eventos na Secretaria de Turismo. Então, é só localização dessa emenda. Então, a gente está suprimindo isso daqui. A emenda número 2, abrir aqui a folhinha aqui, a emenda número 2, também no artigo 8º, a linha, artigo 8º, a linha I, dá uma olhada aqui, está uma emenda aditiva, que é dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que a gente só está incluindo mais um tópico, que é desenvolver e apoiar um plano de uso e manejo no entorno do Lago do Alto Bananeira. Então, isso não constava dentro das diretrizes, a gente está incluindo a possibilidade de contemplar isso nas diretrizes, que possa virar alguma emenda no orçamento. A número 3, que é dentro do inciso 10, sempre do artigo 8, do inciso 10, que é da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Eu já falei para alguns vereadores, incluindo o vereador Gilberto, que é o relator, e também com o vereador Tiago, eu me equivoquei. Foi um erro de interpretação dessa emenda, que fala da construção, construção, restauração do casarão antigo, aquisição de equipamentos, pessoal para criação de manutenção do museu municipal. Na verdade, eu suprimi restauração de casarão antigo, por um equívoco, nada mais do que isso. Então, eu gostaria que os senhores não seguissem essa emenda número 3, que eu também não seguirei. Estou admitindo aqui que foi um equívoco. A emenda número 4, no artigo 8º, também na Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, a gente está incluindo mais 3 alíneas. A linha AA, que é a implantação do arquivo público municipal, conforme a Lei 443 de 2020. A linha AB, a aquisição de terreno no distrito de São João de Viçosa para a construção do centro de eventos, contemplando infraestrutura, incluindo galpões, cozinha e banheiro.
está dentro da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. E mais uma aqui, que é a linha AC, apoio aos empreendimentos de agroturismo, agricultura familiar para superar as perdas causadas pelo Covid-19. Emenda número 5, também no artigo 8º, ela modifica o inciso 12º, a linha C, que é dentro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O original está construção e reforma e ampliação de quadros, ginásio poliesportivo. Ginásio de esportes. Né? A sugestão é que a gente passe a ter a seguinte redação: aquisição de terreno no distrito de São João de Viçosa para a construção de quadra e um ginásio municipal poliesportivo com pista de atletismo, campo de futebol, contemplando a arquibancada. Né? Eu gostaria só de justificar, né, por que São João de Viçosa. Né, a gente tirou do geral e colocou São João de Viçosa. Né, é o distrito nosso, do município, a nossa comunidade, que não tem um equipamento público municipal ainda de esporte, nem para eventos e nem para esporte. Né. Nós temos praticamente quadros de esporte, centro de evento no Caxias, praticamente o município inteiro atendido, né, em parceria com a comunidade ou o município. Acho que a gente tinha que dar uma atenção maior para São João, né, no orçamento do ano que vem. Emenda número 6, a gente está mexendo no artigo 12. Conversei rapidamente ali com o vereador Sávio, um pouquinho agora ali, e o artigo 12 do orçamento fala o seguinte: o orçamento destinará as despesas como investimento não menos que 5% da receita, incluindo as transferências de Estados e União. Eu passei esse número na emenda 12 para 10%. Eu gostaria de lembrar que até muito pouco tempo atrás, até inclusive como vereador Sávio, na época secretário, eu também participei como secretário, o vereador Francisco, acho assim que vários estiveram por aqui, Tiago. O nosso investimento era nessa faixa. Você pegar historicamente Venda Nova, né, no início de Venda Nova, até bem próximo, né, agora a gente estava com investimento de 10, 12, né, sempre variando isso daí. Né, que talvez seria o mínimo, assim, que a gente pudesse imaginar como ideal. Né, assim, foi aonde que a gente adquiriu equipamento, né, quantidade de equipamento grande, de máquinas, uma série de coisas. Né, a gente fez grandes investimentos em Venda Nova, investimentos de uma série de coisas por investir. Então, se a gente pegar o nosso dinheiro, tudo que o município arrecada, vereador Gilberto, e colocar simplesmente para custeio, né, e manutenção de máquina, ou próximo a isso, né, a gente vai ter serviço, né, prestado. Mas, assim, né, projetos de transformação, talvez nenhum, né, que a gente fica brigando por uma série de coisas, né, para um calçamento, para um asfaltamento, para uma galeria, para uma série de coisas. Então, esse é o ideal. Né, eu sei, né, o vereador Savinho me chamou a atenção, que eu acho que o ano que vem possa ser, né, por conta da Covid, possa ser um pouco assustador, mas eu ainda sustento isso, entendeu? Assim, eu acho que eu sustento, acho que é o ideal. Gostaria de falar aqui, inclusive, vereador, que talvez teria o maior prazer, né, não vai ser o caso, mas teria o maior prazer se fosse prefeito para cumprir isso. Né? Então, assim, eu acho que é um desafio, Marquinhos, entendeu? Um desafio que a gente tem que ter, né, para tentar deixar alguma entrega para o município. Né? Eu não sei quem é que vai ser prefeito. Né? A gente está no processo eleitoral, né, que foi adiado, né, para o mês de novembro. A gente não tem nem definido os nossos candidatos a prefeito. Temos alguns pré-candidatos, né? Mas certamente seria até uma boa discussão. Né? Então, não sei o que pode ser feito, mas é a sugestão. E a última emenda que eu fiz, vereador Francisco, presidente, está no artigo, a emenda número 7, né, que está no artigo 18, né, que diz o seguinte: o artigo 18, fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total das despesas fixada em seus respectivos orçamentos, para reforçar dotações se tornarem insuficientes, podendo, para tanto, utilizar recursos definidos nos termos dos artigos 7º e 43, parágrafo 1º da Lei 4.320 de 1964. O ano passado eu não estava aqui, né, na discussão do orçamento. Eu sei que isso foi tema, foi emendado inclusive, e depois teve discussão inclusive por conta das emendas impositivas, mas não quero me apegar a isso. Né.
Eu sei que é difícil cumprir orçamento, né? Eu sei, Pitica, que é muito difícil, mas 30%, né? Eu já votei vários orçamentos de 30%, que vários, já dei 30% para um monte de prefeito, né? E às vezes o prefeito a gente acostuma não cumprir orçamento, né? O 30% de mobilidade, Pimenta, assim, você faz um orçamento, né, que você autoriza o prefeito a pegar 30% daquilo e mexer para um lado para o outro, autoriza o presidente da Câmara a mexer no orçamento da Câmara também, né, que aqui acho que raramente aconteceu isso. Mas, então, assim, o orçamento, Savinho, acaba sendo fictício, né? Então, eu sei também que às vezes pode apertar, né? A Maria já esteve aqui, já defendeu esses 30%, mas o intuito da emenda, né, ela, assim, por dois objetivos. Primeiro, que isso foi levantado e discutido aqui pelos senhores, inclusive ano passado, eu não estava nas tribunas. Né? E segundo, é uma forma também de prestigiar o Legislativo, né? Não significa, Pitica, que não possa aumentar esses 15%. Basta que o prefeito peça, né? A Câmara, né? Apareceu um investimento novo, como a gente autorizou agora, né? Recentemente, recebendo dinheiro do governo federal, do Covid, né? Do Fundo Cidades, né? Assim, tudo que eu acho que é o município, assim, a Câmara acaba participando mais. Então, foi esse o intuito, né? Assim, a gente tem duas emendas aqui, presidente, né, que ela mexe muito no orçamento, né, que mexe muito, né, que pode comprometer, assim, eu acho que ela mexe muito mesmo, não tem dificuldade não, e por isso que eu entendo perfeitamente o uma é no artigo 12, né, a gente aumentando a capacidade de investimento nosso de 5% para 10%, né, isso parece pouco, mas é muito, né, o município já cumpriu isso historicamente em vários anos, né, esse investimento de 10%, 12%, acho que até mais. E o outro é a mobilidade, que a gente estaria baixando para 15%. Né? Então, finalizando, era isso. Né? Eu agradeço imensamente aí, que todos possam ouvir, e também estou aqui, mais uma vez, assumindo um equívoco com relação à emenda número 3, né? Essa que trata aí do Museu Municipal, né? Que eu acabei me equivocando, certamente. Não tem como retirar, mas eu posso, inclusive, votar contrário e não diminui nada, não me diminui nada, mas em relação a isso. Né? Acho que é uma forma de eu entender que eu fiz uma emenda aqui desnecessária. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Emendas ainda em discussão. Vamos passar, então, à votação das emendas em caráter individual. Em única votação, a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2020, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que suprime a alínea B do inciso 4º do artigo 8º do projeto de lei número 15/2020. Emenda em votação. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Desculpa. Assim, quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Fui corrigido aqui pelos vereadores que se manifestam agora contrários à emenda. Então, a votação de 5 votos a 3, votaram contrários à emenda os vereadores Tiago Altoé, Sávio Filete e Marcos Torres. Em única votação, a emenda aditiva número 2, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2022, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona a linha L ao inciso 8º do artigo 8º do projeto de lei número 15/2022. Emenda aditiva número 2 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Em única votação, a emenda modificativa número 3, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2022, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica a alínea S do inciso 10 do artigo 8º do projeto de lei número 15/2022. Emenda modificativa número 3 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor.
Emenda reprovada por unanimidade dos vereadores. Então, portanto, a emenda modificativa número 3 teve a reprovação unânime dos 8 vereadores. Em única votação, a emenda aditiva número 4, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2020, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona as alíneas AA, AB e AC ao inciso 10 do artigo 8º do projeto de lei número 15/2022. Emenda aditiva número 4, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aditiva número 4, aprovada por unanimidade. Em única votação, a emenda modificativa número 5, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2020, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica a alínea C do inciso 12 do artigo 8º do projeto de lei número 15/2022. Emenda modificativa número 5 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aprovada por unanimidade. Em única votação, a emenda modificativa número 6, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2022, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica o artigo 12 do projeto de lei número 15/2020. Emenda modificativa número 6, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se. Emenda aprovada por 5 votos a 3, votaram contra a emenda modificativa número 6, os vereadores Sábio Filete, Marcos Torres e Tiago Altoé. Em única votação, a emenda modificativa número 7, de autoria do vereador Marco Antônio Grilo, ao projeto de lei número 15/2020, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica o artigo 18 do projeto de lei número 15/2020. Emenda modificativa número 7, em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aprovada por unanimidade. Em única votação, a emenda aditiva número 8, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 15/2020, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 15/2020. Emenda aditiva número 8 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aditiva número 8, aprovada por unanimidade. Em única votação, a emenda modificativa número 9, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 15/2020, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica o artigo 6º do projeto de lei número 15/2022. Desculpa, projeto de lei número 15/2020. Emenda modificativa número 9, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 9. Em única votação, a emenda modificativa número 10, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 15/2022, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica o parágrafo único do artigo 12 do projeto de lei número 15/2020. Emenda modificativa número 10 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda modificativa número 10, aprovada por unanimidade. Em única votação, a emenda modificativa número 11, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 15/2022, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica o artigo 19 do projeto de lei número 15/2020. Emenda modificativa número 11, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor.
Emenda modificativa número 11, aprovada por unanimidade. Em primeira votação, conforme emendado, o projeto de lei número 15/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei número 15/2020, conforme emendado, em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Projeto de lei número 15/2022, conforme emendado, aprovado por unanimidade dos vereadores em primeira votação. Terminado, então, a votação do projeto de lei número 15/2020, que diz respeito às diretrizes gerais orçamentárias, e esse projeto, por ser um projeto de natureza financeira e econômica, ele tem que ser único na sessão. Então, nós não temos outras matérias em votação na noite de hoje. Passamos agora, então, com um tempo de 10 minutos para cada vereador, a explicação pessoal. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Gilberto Zanoli, vice-presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, rádio ouvintes e internautas. Senhor presidente, como o vereador Marco Grilo comentou, realmente é uma pena, às vezes, a gente faz o orçamento em nosso município e muitas das vezes o executivo não consegue seguir o orçamento. Isso eu acho que até nível estadual também muitas vezes faz isso. Então, às vezes, fica um pouco frustrado quando a gente, esses vereadores, essas pessoas, essas lideranças, vão nas comunidades para fazer as reuniões do orçamento participativo. Lá tem as demandas das comunidades e por vezes não são anotadas, colocam no orçamento e não são consideradas pelo executivo. Então isso aí fica um pouco frustrante para quem se dedica e faz isso. Mas quem sabe que no futuro as pessoas, os gestores, podem ter umas consciências maiores e atender, de fato, seguir o orçamento. Porque se não é para seguir, não precisa ser feito. Gostaria também aqui de falar para os ouvintes que há um tempo atrás eu tenho cobrado, acho que umas 2 ou 3 vezes nessa sessão, questão do leilão. E hoje eu conversei com o secretário de administração, o senhor Valber, e graças a Deus, vereador Sábio, já vai estar no dia 31 desse mês, final do mês, já vai ser feito o leilão. Então, acho que dentro dessa semana já vai estar no site da prefeitura, www.vendanova.es.gov.br. Então, as pessoas que tiverem interesse, vai ser um pregão eletrônico, aí lá vai estar as maiores informações. E a gente fica feliz, às vezes, que a gente cobra as coisas aqui e depois as pessoas dão retorno para justamente desovar aquelas máquinas, aqueles equipamentos que estão no município. Gostaria aqui também, senhor presidente, de agradecer, em nome da Secretaria de Ação Social, que a gente tem visto, que deu uma diminuída nos andarilhos. Eu fui uma das pessoas que cobrei aqui e volto a reforçar, pedir à comunidade, aquelas pessoas os pedintes, que a gente evite de dar esmolas, porque a gente talvez está com pena para dar esmolas, mas eles estão fazendo pequenos furtos aqui. E aí eu tenho que parabenizar a equipe que fez um trabalho assíduo em cima dessas demandas que tem no nosso município. E pedir também que não afrouxe, e sempre que isso é um trabalho contínuo, uma vez que nossa cidade é traçada pela BR e sempre vão ter esse tipo de demanda. Queria aqui também, senhor presidente, agradecer Cristiano Lameira, que ele foi, e parabenizar, que ele vai assumiu hoje a Secretaria de
de saúde em Conceição do Castelo, um dos nossos funcionários de carreira aqui do município, e muito fez e muito esforçou pelo nosso município. É uma pena que é um funcionário dedicado, mas muitas vezes, Mazinho, não tem oportunidade dentro do nosso município, funcionário de carreira, então tem que buscar oportunidades em outros municípios, né? Então desejar sucesso para ele em outros municípios lá, e que os gestores possam ver esses funcionários de carreira, valorizar um pouco mais, que às vezes é tão difícil, o funcionário já sabe, já tem uma estrutura, já sabe como é que funciona o serviço, e às vezes a gente perde um funcionário e o município sai perdendo com isso. Senhor presidente, eu também tenho recebido umas demandas, bastante reclamações de alguns colegas de trabalho, da forma de alguns cargos de confiança, como secretários, como gerentes e coordenadores, da forma que está tratando os servidores. Queria aqui que o atual gestor, o prefeito, olhasse essa equipe deles, porque eu cansei de ver ele falando nessa tribuna, falando na campanha, que teria que ter respeito com os colegas, com os funcionários do município. E eu vejo aqui, presenciei às vezes, pessoas do alto escalão, de secretarias, assumindo secretarias, falando palavras de baixo escalão e tratando pessoas, colegas de trabalhos, com falta de respeito. Eu digo assim, se as pessoas não estão satisfeitas, que deixem seus cargos. Se elas estão acostumadas a fazer isso dentro da casa delas, que elas tenham respeito no ambiente de trabalho. Então, o mínimo que tem que fazer é respeitar seus colegas de trabalho, e às vezes eu tenho observado certos colegas que ficam acuados, ficam com medo, às vezes por ser perseguidos. Mas eu quero deixar uma resposta para esses colegas, que tudo passa na vida, tudo passa. Inclusive essas pessoas que acham que é soberanas porque está ocupando um cargo de secretarias ou de gerente. Então, isso no futuro próximo, se Deus quiser, a gente vai ter pessoas melhores, né? Porque realmente é uma pena o município de Venda Nova está passando por isso, e a gente vê, muitas vezes, é triste, vereador Francisco, a gente vê pessoas que deveriam dar exemplo, usando palavras até de baixo escalão nos corredores. Então, que as pessoas tenham um pouquinho de ética. Se eles fazem isso na casa deles, né, paciência. Mas no poder público, dentro da prefeitura, acho que tinha que ter o mínimo de respeito. Queria também reforçar, senhor presidente, a Defesa Civil já fez algumas demandas, já fez alguns laudos, a Secretaria de Obras já fez alguns laudos, e tem umas pessoas que têm área de risco, e já fizeram os laudos e já passaram. E o município disse que não tem recurso para estar ajudando essas pessoas. E olha com carinho, às vezes coisas pequenas, com R$3.000, talvez, resolve um pouquinho isso aí. E aí é um verdadeiro descaso. Eles mandam os profissionais ir naquelas localidades, embargam as casas, às vezes muros, está certo, eu acho que tem que verificar isso sim, mas depois cria uma expectativa nessas pessoas, vereador Pimenta. Cria a expectativa que vai doar e vai fazer isso, as pessoas ficam às vezes com aluguel social e ficam aí simplesmente, eles não têm resposta. E às vezes eles nos procuram e nós também não temos resposta. Seria muito mais prático falar assim, eu não vou te ajudar, porque pelo menos gerava expectativa nessas pessoas. Então, o poder executivo tem condições de fazer sim, que a nossa receita não caiu tanto assim não. No futuro breve vou trazer números para os senhores. Vou trazer números que a receita não saiu tanto não. E como bem falou o vereador Marco Torres na sessão passada, nós, se diminuiu a receita, também diminuiu os gastos, né? Com as festas, citou aqui vários exemplos. Né? Festa do município, geralmente a gente girava em torno de R$500.000 aí em negativo. Nós não temos esses gastos mais. Isso aí são centenas
pode falar alguns números, né, como os combustíveis dos ônibus de educação, né, tem várias coisas. Então, às vezes, com 20 mil reais, você teria condições de atender 4 casos, no mínimo, né, de casos de defesa civil. É só se programar e só ter um pouquinho de vontade de fazer. E aí fica essas pessoas assim, é uma pena. E aí eu me pergunto novamente, mas para gastar 520 mil reais e 500 em lâmpada de LED, onde já tem iluminação pública, tem dinheiro. Eu não consigo entender, vereador Mazinho. Lá no Caxias trocou na avenida todinha. Está trocando toda na avenida Nicolau Falqueta, em São João. Em Vargem Grande fica no escuro, né? Ali na Lavrinhas fica no escuro. Aqui no centro, né? Ali perto da Copa do Cá, perto da escola. Perto da escola está lá sem lâmpadas. Viçozinha, aí tem centenas de locais. Então, que as pessoas realmente, eu acho que tem que trocar a LED, é uma inovação, concordo sim. Mas primeiro, coloca onde não tem. Eu vou cansar de falar isso. Aí as pessoas vão me perguntar, vereador Mazinho, não que eu vou tirar aquelas lâmpadas lá e vou colocar. Eu garanto para o senhor que não vão. Sabe por quê? Porque a licitação foi feita toda errada. Porque não colocaram os braços, não licitaram os braços, esqueceram de licitar os braços. Coincidência, né? Esquecer de licitar os braços. Vão pendurar onde? No pescoço deles? Só se for isso, para clarear. E aí eu quero saber aonde que vai essas lâmpadas. Que a gente ficamos atentos. Aonde que vai colocar essas lâmpadas que estão tirando? Para onde que elas estão indo? Né? Que vai colocar lá. Eu tenho certeza e falo de carteirinha para vocês. Não dá tempo de fazer outro projeto até dezembro e implantar essas lâmpadas. E as pessoas, às vezes, por falta de humildade, por pura incompetência mesmo. Eu vou falar por incompetência. Entendeu? Não pede ajuda às pessoas e faz coisas erradas. E digo mais, depois eu vou trazer número para os senhores. Tem projetos dessas iluminações que estão sendo errados. Tá? E aí no futuro, talvez a prefeitura pode ser até notificada e multada. Mas na hora que eu tiver informações melhores, eu vou trazer para os senhores. E às vezes as pessoas ficam falando assim, porque meus colegas de trabalho ficam passando as informações para o Gilberto, o vereador Sávio. Não, já falei outras vezes. É só procurar o portal da transparência e ler um pouquinho. E hoje nós temos portal da transparência, não adianta ficar escondendo de ninguém. Na hora que eu tiver maiores informações, eu trago para os senhores. Por enquanto é só e boa noite. Vereador José Luiz Pimenta, convido Vossa Excelência para fazer uso da palavra, da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, servidor, funcionário dessa casa, internauta, quero estender meu cumprimento ao Marquinhos Garcia, lá da comunidade de Pindópolis, em nome do Marquinhos, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio FMZ, Marquinhos que falou que não deixa de assistir uma sessão por nada, Marquinhos que é motorista, servidor público de carreira, e uma boa noite a todos. Queria, trazendo esse dia, parabenizar a Secretaria de Obra. Ela fez uma abertura, um trecho lá de aproximadamente uns 600 metros lá na Vargem Grande, onde liga lá no Teté Andrião. E ficou bacana a abertura lá, fez um trabalho bacana lá. E lembrando, como o vereador Gilberto relatou agora, sobre a iluminação pública. Gilberto, lá o pessoal pediram que pudesse estar colocando umas 4, 5 lâmpadas. Não é muita coisa não, porque já um bairro cresceu bastante, naquele trecho, aquela bolha lá no Teté, bastante residência lá, e as pessoas às vezes chegam da aula, não é o caso desse ano, né, que está sem aula nesse momento, mas o pessoal faz faculdade à noite, as pessoas transitam, então um trecho um pouquinho longo lá, né, pudesse estar fazendo isso lá, mas como Vossa Excelência disse aqui, ele esqueceu de citar os braços, né? E essa estrada Lavrinhas também é uma estrada longa, porque para quem está aqui próximo aqui à igreja São Pedro, né, a praça aqui, bairro São Rafael, às vezes a pessoa passa por Vila Betânia para chegar a Lavrinhas. Mesmo de veículo, as pessoas às vezes se preocupam muito, que é um trecho um pouco isolado, mas se você tem uma iluminação pública, iluminadas, claro, a pessoa já fica um pouco mais com liberdade, né, de circular ali. Queria também deixar um pedido à Secretaria de Obra, uma cobrança, essa questão de quebra-mola. Eu venho observando, tem vários quebra-mola no município que não tem placa.
Talvez por uma questão de vandalismo ou outra questão ali, não tem placa indicadora. O que me chamou a atenção, vereador Petit, que foi o quebra-mola lá onde entra para o Chiquinho Cardoso, né? Chiquinho Cardoso no Caxixe, sentido Caxixe, Queimado, Caxixe, Crente, Braço Sul, que é a região, não tem uma placa lá. Talvez por vandalismo a questão foi retirada, o que já foi colocado. Mas que a prefeitura repõe essas placas. Não se esqueça, né? E eu não sei, ainda não tenho no meu conhecimento, se realmente uma placa tem que ficar em cima do quebra-mola. Acho que uma placa muito... Podia ficar um pouquinho antes, talvez uns 10 metros, sei lá, não sei. Mas deixa aí essa cobrança. E os novos quebra-mola que faz em perímetro urbano, em Vendaval do Imigrante, como foi feito um recente ali na Fiat Cola, pois deve estar fazendo uma longofaixa. Aproveita o quebra-mola, vereador Mazinho, e faz uma longofaixa, onde as pessoas aproveitam o quebra-mola para que possam fazer essa travessia. Ali na Fiat Cola, por exemplo, seria muito importante a longofaixa. Eu muito em Conceição do Cacete, umas 2 vezes por dia, eu passo naquela cidade. Ela fez uma longa faixa muito boa para você passar com o seu veículo. Ela é longa, tem um gasto maior, lógico, sem dúvida, mas ela dá conforto. O cidadão passa um pouco mais devagar, porque, querendo ou não, se passar depressa, danifica o seu veículo. E hoje a única coisa de frear o cidadão, infelizmente, é mexer no bolso dele. É uma longa faixa muito bacana, tem um modelo assim bem bacana, né? Para lá. Queria também fazer uma leitura aqui, recebi do presidente da AFEPOL, Paulo Mazocco, um comunicado, deixa eu achar aqui, um comunicado da Serenata Italiana 2020. Vou ler para vocês. A Associação da Festa da Polenta, FEPOL, através de sua diretoria executiva e dos coordenadores da Serenata, informa que, devido à pandemia Covid-19 e à proximidade da Serenata Italiana, no dia 11/7, sábado próximo agora, deste ano 2020, vamos nos reinventar e fazer diferente. Para tanto, vamos abrir o baú cultural da Festa da Polenta, inaugurando os estúdios da TV Festa da Polenta, que irá ao ar no dia 11/7 de 2020, sábado, às 19h30, com programa Serenata Italiana em Família. Portanto, prepare e inscreva-se no YouTube, www.youtube.com/user-afepol. Siga nas redes sociais, acompanhe as novidades. Comemore com sua família em sua casa. Observação: respeite as normas legais, fique em casa. Use máscara, não vá para a rua. Não aglomere e não convide amigos. Vendaval do Imigrante, Espírito Santo, 29 de junho de 2020. Queria parabenizar todos os organizadores da Festa da Polenta, né, por essa atitude, para não deixar em branco a Serenata vinha assim destacando, né, a nível de Estado, né, e de Brasil, né, muita gente, né, queria comemorar. Devido à pandemia foi cancelado, então é uma maneira diferente de festejar. Fica os parabéns a todos os organizadores da Festa da Serenata Italiana. Boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Marcos Torres é o próximo vereador inscrito. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, internautas, rádio ouvintes. Primeiramente, hoje gostaria de fazer um pedido à diretoria, aos coordenadores, né, os colaboradores do Hospital Padre Máximo, em relação, senhor presidente, à coleta de lixo que os meninos fazem lá, que o município faz lá, a coleta de lixo que faz lá no hospital, está ficando um pouco longe, um pouco distante, tem como colocar mais próximo, coisa de 20, 30 metros. Os meninos demoram muito pegar esse lixo, que eles têm que andar 30 metros, pegar, voltar, e são muito lixo, então está demorando muito, está atrasando a rota deles. Então é importante ver lá no hospital se consegue colocar esse lixo mais próximo. E eu tenho certeza que o hospital não faz isso por maldade, com certeza vai trazer esse apoio para esses meninos, trazer esse apoio para o município, que sempre foram parceiro do município, parceiro desses meninos. Então esse é o meu pedido em relação a essa coleta de lixo no hospital. Outra coisa, quero também aqui, como eu pedi, na sessão que teve aqui o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Filete, e pedi também para o gerente de obras,
Então, o Ivo Pisol, quero agradecer aqui. Não foi um pedido meu para que se fizesse a coleta de lixo naquela rua do antigo SAMU, mas sim um pedido das famílias que moram ali, e foi atendido. As famílias agora estão agradecendo. Não é eu, não estou agradecendo por mim, não fez por mim, e sim pelas famílias, que é o que a gente faz aqui, representar o povo. Então, agradeço pelo atendimento lá dessa coleta de lixo. Outra coisa muito importante, até comentaram esses dias no meu live, na minha fala. O lixo é o único problema em Venda Nova? Não, mas é um deles, Mazinho. O lixo não é o único problema no nosso município, mas é um deles. Senhores, na hora que eu tiver um mês no transbordo desse lixo para Cachoeiro, eu vou trazer para vocês detalhado. Só para ter uma ideia, sexta-feira, perímetro urbano, que é São João, Venda Nova aqui, toda Venda Nova, que é Providência, Vila da Mata, produziu 26 toneladas de lixo. Segunda-feira, a coleta é feita nesse mesmo lugar, dentro do perímetro urbano, Mazinho. 31 toneladas de lixo, 31.300. Então, gente, é muito importante fazer essa coleta seletiva. A gente está observando, tem muito lixo lá que pode ser reciclado, no mínimo 40% do lixo. No mínimo 40% do lixo. Então, o lixo é o único problema dentro do nosso município? Não. Não é. Nós temos vários outros problemas, e problemas talvez piores do que o lixo, tá? Pode ter certeza disso. Mas é um dos problemas, e se a gente não tomar uma atitude agora, só vai piorando. Pode ter certeza disso. Outra coisa, semana passada, fiz uma fala aqui sobre a Secretaria de Esporte, em relação, eu estava falando sobre gasto, vereador Gilberto, né? Igual Vossa Excelência mencionou aqui, que não estamos arrecadando, caiu a arrecadação, mas também não estamos gastando. Entenderam minha fala? Eu acho que minha forma de falar, entendeu que eu quis dizer que a Secretaria de Esporte não fez nada. Não, não é isso que eu quis dizer. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Vereador Tiago sabe disso. Sou fã daquela equipe da Secretaria de Esporte, principalmente do secretário de Esporte, um menino novo, esforçado, dedicado. Então, não é à toa que pegou um projeto, por exemplo, Campeões do Futuro, com 62 crianças, e hoje passa de 800, Mazinho. Então, isso é muito importante no nosso município, de 7 a 17 anos, vem fazendo várias coisas que está dando para fazer, que tem condições de fazer nessa pandemia. Por exemplo, algumas quadras que está pintando, acertando as linhas, e essas coisas assim, e várias outras coisinhas. Agora, muito importante, o que eu quis dizer é o seguinte, o que eu quis dizer, e estou dizendo agora nesse momento, não quis dizer que a Secretaria de Esporte não fez nada. O que eu quis dizer é que hoje, no atual momento, a Secretaria de Esporte deixou de gastar 470 mil. Tá? Então isso é muito importante. Através de quê? De economia, que esse próprio secretário e a equipe dele fez, e também devido à pandemia. Então é isso que eu quis dizer na minha fala. Não quis dizer que lá ninguém trabalha, não, bem pelo contrário. Outra coisa muito importante, que eu até tinha notado aqui, o vereador Gilberto acabou falando. Vereador Gilberto, em relação a aluguel social e material de construção para as pessoas carentes. Então vou pedir agora nesse momento, servidora Cris, que prepare não é ofício não, um requerimento, obrigado, que prepare um requerimento que eu quero detalhado nos últimos 2 anos, quanto que foi gastado com aluguel social, quanto que foi gasto com material de construção de doação para as pessoas carentes, quantos foram contemplados, quem são os contemplados, tá? Importante isso. Outra coisa muito importante que eu quero no requerimento, quanto tem hoje, se tem algum empenho para este programa. Então nós precisamos saber isso, igual o vereador Gilberto falou aqui, muita gente me ligando, muita gente me procurando, precisando, tá? Tanto do aluguel social, quanto desse material de construção. Talvez é pouco, quando a gente fala em construir 3 mil, 5 mil, talvez seja pouco.
mas talvez é o suficiente para essa pessoa fazer o puxadinho dele, ou reformar a casa dele, ou alguma coisa assim, tá? Então, é importante a gente saber isso daí. Então, por favor, servidora Cris, prepara esse requerimento para mim. Por hoje é só. Obrigado e boa noite. Eu quero justificar aos senhores vereadores e a todo o público. Nós tivemos um problema técnico, por isso a sessão hoje não está conseguindo ser transmitida pela internet, pelo Facebook, tá? A placa que havia de ser comprada, já foi instalada, mas o nosso técnico não conseguiu hoje fazer esse alinhamento técnico para que seja transmitido. Para terça-feira que vem, com certeza a gente vai ter isso ok. Vereador Marco Grilo, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, enfim, ouvintes da Rádio FMZ. Senhor presidente, falei que eu ia justificar aqui até tinha autorizado Vossa Excelência que pudesse falar semana passada, mas Vossa Excelência achou melhor deixar para mim falar. Minha última sessão, vereadora Adriana, que eu tive aqui, foi no dia 16, eu matei a sessão do dia 23 e 30 justificado. Eu testei positivo para a Covid-19. Eu comecei a sentir um pouquinho de dor no corpo na quarta-feira depois da sessão, presidente. Na quinta aumentou, na sexta um pouquinho de tosse, procurei o serviço municipal, coletei lá o teste na segunda-feira, e logo em seguida na quarta eu tinha testado positivo, e a partir de quinta-feira eu já estava em isolamento social, junto com a minha família, que também testou positivo, esposa e a filha caçula. A filha mais velha estava a Vitória. Então, era isso, a justificativa é essa. Assim, eu gostaria imensamente de agradecer todas as mensagens dos companheiros de plenário, assim, sem exceção, todo mundo aqui mandou energia positiva para mim, não tenho dúvida disso. Agradecer imensamente o presidente por ocupar por várias vezes, Chico, assim, ter te ligado lá para tirar dúvida, sugestão. E queria dar um depoimento aqui, Gilberto, assim, bem rápido, vereador Mazinho, assim, que a gente pode passar, doutor Larissa, pode passar pelo Covid talvez de uma maneira mais tranquila. Assim, eu demorei um pouquinho para tomar o remédio, assim, talvez por falta de orientação, por falta de alguma coisa, vereador Savim. Eu demorei uns 6 dias para começar a medicar com antibiótico que pudesse prevenir de uma pneumonia. Nesse momento já estava com o pulmão bastante comprometido, já estava assim com tosse, com um pouco de dificuldade de respirar, e tem exemplo dentro de casa, dentro da família, da minha esposa, do meu tio, que tomaram no primeiro momento, no primeiro dia, e passaram muito bem, todo mundo já está de alta, tio que eu acho que tem alta amanhã, alta do isolamento social, ninguém foi parar em hospital. Então, assim, é deixar esse recado, essa experiência, um pouquinho da experiência, vereador Marquinhos Torres, que é da saúde, que eu falei, vereador Tiago, vereador Pimenta, que assim, a sugestão, a dica, no primeiro sintoma, presidente, no primeiro que tiver, assim, não deixe de procurar uma orientação médica, assim, e tenta se medicar já no primeiro momento. Às vezes não é só de pirona que vai resolver, ela vai te dar um conforto, vai colocar, mas ela pode ter outros medicamentos. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, eu poderia estar um pouco mais ácido na tribuna ou não, mas eu já conversei pessoalmente com a secretária de saúde, com a coordenadora, na frente dos vereadores, falei de algumas sugestões como paciente, não como vereador, como paciente, que a gente possa fazer uma travessia melhor desse momento. Conversei com o prefeito também por umas 2 oportunidades. A gente sabe das dificuldades que tem, sabe que está todo mundo muito tenso, todo mundo assim, tem muita dúvida, Chico, muita dúvida. Você vê profissionais de saúde às vezes com opiniões diferentes, Imagina se eles têm opinião diferente, a gente que é paciente, a gente que está precisando de se cuidar. Então, era isso, para deixar claro isso. Meu sintoma assim, que apertou mais foi respiração, foi tosse, foi dor no corpo, e os outros que estavam lá em casa não sentiram isso, assim, perderam o paladar, alguma coisa nesse sentido. Mas dizer que, como é que fala assim, não é simples, no meu caso não foi simples, mas também não é do outro mundo. Deu para
com boa orientação, com bom equilíbrio, né, com uma boa alimentação, com isolamento, né, assim, ficar em casa mesmo, né, tentar não passar isso para ninguém, né, cuidar do seu lixo, né, estar dentro de casa lá, fazer o dever de casa, né, que vai sair bem, né, assim, vai sair bem. A gente precisa de entender isso, né, mas é fundamental, né, que as pessoas ainda continuem a se prevenir, Francisco, com máscara, com isolamento, com lavando as mãos, com álcool. Né, toda a sessão, Tiago, eu falava aqui do número de casos, né, sempre falava, todos os meus discursos, falei da necessidade de a gente cuidar muito da pandemia, de juntar esforço, de juntar onde que a gente se converge para colocar isso. Aí, para ter uma ideia, na última sessão eu falei que a gente estava com 113 casos, né, hoje a gente está com 310, né, fiquei 2 sessões fora, então olha o tanto que isso está crescendo, né? Então, assim, então tem pacientes e tem paciente. Né? Tem paciente que vai receber isso de uma maneira mais fraca, né? Talvez de uma forma mais branda, e tem outros que podem ter complicações, né? Muita complicação. Né? Eu, dentro dessa experiência de família, eu tive gente de família que mora em outro município, que achou também que não era nada e ficou na UTI. Né? Da minha idade, com mais saúde do que eu, né? Mas né, demorou um pouco para cuidar, mais do que eu, e teve uma complicação muito maior, né, talvez recebeu de outra maneira. Então, é extremamente necessário né, que a gente procure, né, o Serviço Municipal de Saúde. E vou repetir o que o Serviço Municipal fala, Mazinho, né, assim, procurou, né, foi para casa, Marquinhos, teve algum sintoma mais grave, né, procura o hospital, né, se não der conta, vai no hospital, né, não espera, né, chegar no limite dentro de casa, não. Né? A gente não tem condição de esperar. Né? A gente sabe que os números são muito grandes a nível de Brasil, a gente sabe que não acabou ainda. Né? A gente está vendo o número aqui, ó, né? A gente passou aqui em 20 dias de 113 para 310, praticamente triplicou, né, em 20 dias. Mas certamente vai crescer ainda, né? A gente sabe que vai crescer. Né? Eu fiz uma reflexão lá, tentando achar onde que eu peguei e não consegui. Eu não consegui assim, fiquei os dias que eu fiquei em casa, Tiago, assim, fiz uma opção, né, opção minha, assim, de não acompanhar um pouco as atividades da Câmara. Eu queria estar mais concentrado na minha recuperação, né, da minha família, preocupado com os amigos também, que tinha alguns que estavam, né, assim, testando positivo, que a gente ficou trocando informação. Então é isso, né, mas assim, agradecer imensamente, né, agradecer os senhores pela mensagem, o Chico, quero agradecer também a equipe da Secretaria de Saúde, né, assim, eu acho que eu cheguei a ser grosso em algum momento, pelo menos me falaram isso, mas você em casa, Savinho, com febre, né, com tosse, com dificuldade de respirar, né, você, como é que fala, Marquinhos, você para não morrer afogado, abraça até jacaré, né, depois você vê o que vai acontecer na frente, entendeu, cara? Então, assim, na hora, às vezes você fala isso, eu sei que as pessoas estão tentando fazer o melhor, mas também eu falo para elas para se colocar no lugar do paciente. Né? Assim, você às vezes está agoniado, vendo mensagem, vendo notícia que tem, né, complicações, mais complicações, então você quer achar caminho para resolver. Né? E o caminho para resolver não é chegar no hospital, eu quero resolver antes. Né? Então, assim, eu, né, graças a Deus, estou bem, né? Assim, muito agradecido de estar aqui. Né? Eu acho que eu tenho passado por algumas provações na minha vida, o Covid é mais uma delas. Né? E assim, eu sei que ainda a gente tem coisas para fazer, mas estou muito agradecido. Então, também quero agradecer aqui o vereador Francisco, quero agradecer assim, os médicos que me atenderam, não quero nominar aqui não, mas queria agradecer muito o hospital também, fui muito bem atendido no hospital, né, da forma que eu precisei, com tomografia, com atendimento, enfim, que me deu uma tranquilidade muito grande também. Então, acho que é isso, né, assim, é tratar logo, né, assim, não precisa sofrer tanto, né, a gente pode, tanto psicológico quanto físico, entendeu? Se a gente estiver bem orientado, a gente consegue fazer isso bem, né, passar bem, entendeu? Eu vi lá em casa isso, né, minha mulher passou de uma forma muito tranquila mesmo, filha também, entendeu? E aí, presidente, finalizando bem rápido aqui, né, eu não participei da segunda votação do PDM, né, e hoje tivemos a primeira votação da LDO. São projetos importantíssimos, o PDM talvez o mais importante dessa nossa legislatura, então assim, como se eu estivesse aqui, pude votar na primeira votação, fiquei muito feliz com a segunda votação, na LDO também. Na LDO, às vezes, a gente não consegue ter unanimidade, a gente já estava colocando aqui, mas nós vamos ter oportunidade no orçamento, de ajustar coisas ainda que vai vir pela LDO.
Mas não tenha dúvida que todas as emendas que foram feitas, né, eu não tenho dúvida do voto dos senhores, que sempre foi buscando o melhor para a Venda Nova do Imigrante, né? Ninguém quer um outro caminho que não seja esse. Também gostaria aqui de parabenizar o Cristiano. O Gilberto já fez isso. O Cristiano é um servidor de carreira, né, um jovem, né, assim, com muita vontade, dedicado, né, que assume hoje a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Castelo. Assim, que Deus possa iluminar ele, que ele possa fazer um grande trabalho. E finalizando, eu também queria aqui repetir a fala do vereador Zé Luiz Pimenta, para registrar que a Festa da Polenta está com uma programação nova para a Serenata Pitica. Está convidando as pessoas para ficar em casa, né, tomar o vinho, Marquinhos comer o tiragosto, quem quiser lá, lembrar dos momentos lá, e eles vão estar inaugurando a TV Festa da Polenta. É uma TV que vai ser gerada via YouTube, como a Flá TV. Você é flamenguista como eu, né, amanhã tem jogo, nós vamos acompanhar aí contra o Fluminense. Vasco TV também. Então, mas assim, a Festa da Polenta está no mesmo canal, né, no mesmo modelo lá na plataforma que é o YouTube, e certamente, né, vai trazer muito conteúdo cultural, muita história, muita coisa da Festa da Polenta importante que a gente possa reviver. Né, e lembrando o vereador Francisco, que a Serenata talvez é a maior festa de Venda Nova do Imigrante. Se ela concentra no sábado, tem a Festa da Polenta, que é muito grande, mas a Serenata é aquele onde que a população se apropria, de fato, de Venda Nova do Imigrante, que ela vai para a rua, né, cantar a sua tradição, mas em levar os seus, né, iguaria, que seja culinária ou um vinho, né, e poder conviver. Então, assim, eu gosto muito, Tiago, muito, né, dessa apropriação dos espaços públicos pelo povo, né? E a Serenata talvez é a maior expressão que tem disso, né, em Venda Nova do Imigrante. Então, assim, que no sábado, né, a gente possa pensar nisso, né, lembrar da Serenata, e que certamente ela vai voltar muito mais forte em 2021, com todas as normas sanitárias aí que tem que ter. Senhor presidente, é só, muito obrigado, boa noite. Vereador Neucimar Barbosa. Vereador declina da palavra. Vereador, próximo inscrito é o vereador Tiago Altué. Boa noite a todos, especial no dia de hoje do meu amigo, sogro Zé Luiz Mauro, comemorando mais um ano de vida, um grande amigo que a vida me deu e que tem todo o meu respeito. E quero aqui também falar um pouquinho agora sobre a questão de alguns requerimentos e indicação que aqui fiz junto com o vereador Marcos Torres. Para começar, já quero deixar bem claro que a Prefeitura tem um bom corpo técnico nessa parte. Sou admirador do secretário de Finanças, que inclusive conversamos sobre isso, me deu total atenção, dialogamos sobre um pouco da questão desses requerimentos de indicação. O que me traz agora esta fala é justamente chamar a responsabilidade para o prefeito municipal, para o chefe do Poder Executivo. Acredito que num tema tão importante quanto esse, tem que ser tratada pelo poder maior nosso do município no Executivo, pelo representante maior do Poder Executivo, com muito mais segurança, seriedade e planejamento. Por que falo isso? Porque fizemos uma indicação e um requerimento. Primeiro, na indicação, no requerimento, sugerimos que fosse feito um plano de trabalho no município, a respeito de um recurso que está chegando na cidade. Marco Torres, você foi muito feliz na semana passada, que os recursos do município, do estado, do país vão diminuir. Isso é certo, nós estamos acompanhando, mas também vale a pena lembrar, como você pautou, Marcos Torres, que outros gastos o município está deixando de ter, com eventos, sejam esportivos, sejam de festividades, com a frota de ônibus. E também vale lembrar que está vindo uma boa monta de recursos federais. Já falamos aqui de em torno de 3,5 milhões para Venda Nova, mais de 1 milhão para o hospital, mais 300 mil que já chegou também. Parece-me que vimos ontem que talvez mais 2 milhões também para a área de saúde. Então ainda está vindo também um aporte financeiro muito grande. Então é muito válido ter um planejamento de como gastar isso. Então, sobre o nosso requerimento que nos foi respondido, fiquei triste pelo seguinte, que é uma resposta muito genérica da Prefeitura. É uma resposta que fala um pouco sobre o que vai gastar, mas não define os valores. E nesse primeiro recurso de 850 mil reais para Venda Nova, apenas 40 mil reais estava sendo destinado para teste de Covid, sendo que é prioridade no momento.
Na reunião ontem, da Secretaria de Saúde, já nos foi passado que o valor vai ser o dobro, em torno de 80 mil. Mas é muito preocupante, a meu ver. Num primeiro valor de 850 mil que já chegou, estava aqui um planejamento de 40 mil para testagem da população. Temos que testar. Isso mostra, tem uma reportagem recente, que 30% dos confirmados de Covid em Venda Nova não foram testados. Foi pelo ensaio, pela análise epidemiológica, que não está errado. Mas não pode ser esse o principal ou o motivo maior dessas confirmações. Então, acreditamos nós que mais recursos devem ser feitos para a testagem da população. A testagem é um dos princípios de a gente poder combater essa pandemia. Então, neste caso do requerimento, que a gente pede esse planejamento, foi uma resposta genérica, e acho que o prefeito poderia depois nos convidar para a gente conversar, falar um pouco sobre essa situação de como vai ser gasto esses recursos, que o valor é alto, presidente. E sobre a nossa indicação a respeito de se fazer uma pesquisa, eu vim aqui, elogiei a prefeitura, que fez uma pesquisa bacana, legal sobre o setor de turismo, até foi motivadora da gente poder o quê? Olhar com a mesma preocupação sobre a área do comércio, da indústria, dos serviços, e aí foi uma resposta, a meu ver, inconclusiva. Eu não consegui entender a resposta, porque parte da resposta fala que não vai fazer a pesquisa, parte encaminha um boletim do Tribunal de Contas falando sobre arrecadação, e parte fala que vai fazer a pesquisa que está em anexo, mas não tem anexo, não tem essa pesquisa, então a gente fica meio perdido. Então, assim, nesse tema, acho que o Poder Executivo, juntamente com a Câmara, tem bastante responsabilidade, porque além da questão de saúde que estamos enfrentando, também tem a questão econômica. Esse ano já está difícil, ano que vem pode ser ainda pior. Então o planejamento é muito importante, e quando eu e o vereador Marco Torres solicitamos nessas duas teclas, de se fazer uma pesquisa de como que está a influência da pandemia na área econômica, seja para comércio, indústria, serviço, atualmente é justamente para isso, para pegar esses balancetes que já nos mostram, esses indicativos que a receita vai cair, e saber como fazer, como se planejar e como principalmente usar esses recursos que estão vindo agora, um aporte financeiro grande que não esperávamos, e como que ele pode ser empregado. Então, assim, vou novamente procurar a prefeitura, fico também, estendo o convite a todos os vereadores que quiserem também estar presentes, a gente poder ver se a gente consegue chegar numa sintonia maior, numa clareza maior sobre esse tema, que eu continuo falando aqui, é muito importante. Uma área não tira a outra. Falar da pandemia só de saúde não é certo, falar só de economia não é certo. Elas têm que ser trabalhadas simultaneamente e junto, assim como as questões sociais. Tem muita gente perdendo emprego, não conseguindo arcar com as suas despesas, tendo problemas psicológicos. Os profissionais da saúde estão enfrentando um trabalho, uma situação muito complicada, e quero também aqui parabenizar todos os profissionais da saúde. Ontem mesmo, na nossa reunião, foi claro que a secretária, a coordenadora da prefeitura deixou isso para a gente, como que está sendo uma tarefa também difícil, a gente sabe que não é fácil, mas sem dúvida, com dedicação, se a gente poder se envolver, a gente vai conseguir avançar e vencer esse Covid. Nós vamos vencer. Obrigado, boa noite. Vereador Domingos Sávio Filete, próximo vereador inscrito. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Vindo nessa tribuna aqui, nessa noite de terça-feira, quero salientar aqui e parabenizar o Executivo aí de algumas ações, inicialmente de um assunto que a gente já tem falado aqui há algum tempo, de um recurso que a gente conseguiu lá atrás ainda, se não me falha a memória, em 2017, 2018, junto com o vereador Tiago Otué, com o vereador Marcos Torres, na ordem aproximadamente de R$700 mil, para o calçamento de 7 ruas aqui no nosso município. E então algumas delas já foram executadas, que é aquela rua lá, paralela ao rio, na Providência lá, perto da casa do Luizão Fabre, lá, daqueles moradores, já está pronta a rua, os moradores já podendo desfrutar lá, saindo do barro, saindo da poeira. Tem uma rua ali na Bicuíba também, que dá acesso a uma quantidade excessiva de casa, que já está pronta. Temos uma terceira rua que já está em fase também de calçamento na Bicuíba. Então é isso. É importante esse meio de campo entre os poderes legislativo, executivo, essa harmonia entre os poderes, para que as obras, as prefeitorias possam sair do papel, possam chegar realmente aos munícipes. Eu fico feliz, junto com os meus colegas vereadores, por termos, vereador Tiago, conseguido esse recurso e está aí realmente sendo colocado em prática aí,
para o bem do nosso município. Quero também agradecer a uma indicação que a gente fez há algum tempo já sobre as melhorias, tanto na questão da calçada cidadã, tanto na questão do plantio de árvores, da arborização, da estrada da Providência, a estrada que dá acesso ao cemitério. É uma estrada que tem uma quantidade excessiva de pessoas, de carro, de pessoas que fazem a sua caminhada, que agora estão podendo também contar com essa calçada. Também é uma obra que vem também para trazer benfeitoria para os nossos munícipes. Acho que eu vou falar por mim, tenho aqui, sempre gosto realmente de fiscalizar, de cobrar, porque fui eleito para isso. O povo na rua me pede isso, Braizinho, para que o meu comportamento seja esse. Então eu não tenho dificuldade de vir cobrar, de fiscalizar, mas também tem que ser justo na hora de agradecer determinadas situações, determinadas ações que vêm acontecendo. Quero falar de ontem, da reunião que tive junto com os colegas também, com a secretária de saúde, secretária Marise, a Camila, vieram aqui e puderam nos passar inúmeras informações aqui. Quero agradecer as duas pela disponibilidade, pelas informações passadas. Mas, senhoras e senhores, não posso dizer que fiquei muito preocupado, senhor presidente, com alguns números que foram relatados para a gente aqui. A gente sabe, disse muito bem aqui anteriormente o vereador Tiago, que a gente não pode ficar só preso na questão da pandemia. Tem outras áreas, economia, agricultura, que precisam obras, precisam continuar caminhando. Mas o momento eu acho que maior aqui nós temos que estar olhando com foco um pouco em condições especiais, é a questão da pandemia. E aí, alguns números lá que realmente também saíram na imprensa, que 30% dos casos sem exame laboratorial, ao menos 30% dos casos do município não foram feitos exames. O Estado, 5%. Então é uma diferença muito grande. Nós, entre vereadores, já fizemos diversas conversas nas nossas reuniões internas aqui sobre a falta dos testes aqui no nosso município, ou a pequena quantidade da realização desses testes no município. E lá, nos números apresentados ontem, foram comprovados isso daí, foi comprovado. A questão da quantidade pequena de testes. Segundo os números passados lá, em torno de 900, aproximadamente 950, 970 testes foram realizados nesses aproximadamente 4 meses de pandemia. É muito pouco, senhoras e senhores. Então, me lembrando bem aqui o vereador Marco Grilo, não é só teste do município. Nesse número também estão os testes de laboratórios particulares. Então é muito pouco, gente. Quase 4 meses, aproximadamente 4 meses de pandemia, é muito pouco a quantidade de testes. E aí, também uma outra informação, que foi passada, um teste custa em torno de R$80. Então 9 vezes 8, 72, aproximadamente, vereador Pimenta, R$72 mil foi gasto com testes, é muito pouco. Nós temos que saber melhor, um número melhor e mais exato de como está a situação do nosso povo. Tenho sido abordado constantemente por empresários, por pessoas que tentam manter o seu negócio, que às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5 funcionários que estão na questão de isolamento e às vezes não tem nada. Como fica esse pequeno empresário? É muito fácil chegar, uma pessoa às vezes com sintomas, tem que ir, tem que buscar o auxílio, como disse muito bem o vereador Marco Grilo, chegar lá e pedir para fazer isolamento de 14 dias. Mas tem que se buscar um pouco mais a Secretaria de Saúde, tem que buscar fazer um teste, buscar a metodologia correta para ter uma prestação de serviço um pouco mais avançada e diminuir os erros. Então, assim, é muito poucos testes. Outro número que me surpreendeu, dos 3 milhões e poucos que vai vir para o município, para a questão do Covid, para recuperar as percas do município, para compensar as percas do município, só foram repassados para a saúde o mínimo que se exige, que é 10%, em torno de R$90 mil. É muito pouco, gente. Estamos vivendo uma pandemia, condições são sérias, a gente não sabe o que pode vir ainda, e o município tem que estar preparado para isso. Então, assim, foi muito bem explicado pelas meninas, pela secretária Marise, pela Camila, que veio aqui ontem, deram um show na explicação. Não estou as culpando, mas eu acho que o chefe do executivo tem que olhar com melhores olhos para esses números, para essa situação aqui de Venda Nova. O assunto é sério, dinheiro tem,
Está vindo dinheiro, governo federal, governo do estado está dando condições para o município atuar da melhor forma possível nessa questão da pandemia. Mas infelizmente nós não estamos vendo isso em Venda Nova. Ficou comprovado, para mim, vou falar por mim, ficou comprovado ontem que infelizmente estamos deixando a desejar no controle, no combate à pandemia Covid-19 no município de Venda Nova. Quero aqui também fazer coro aqui a indicação que foi feita pelo vereador Francisco Carlos Folleto, questão dos buracos da Vila Betânia. Também fui procurado já pelo comerciantes, por pessoas daí. Gente, nós não podemos deixar chegar no estágio que chegou ali. Falei a semana passada de algumas ações que conversei com o novo secretário de obras. Ele mostrou também preocupação, disse também da situação complicada qual pegou a secretaria. Mas enfim, gente, nós não podemos permitir isso no centro de Venda Nova, e não é de ontem não. Já tem no mínimo 15 dias que a situação ali é complicada. Outra situação, não é só ali não, senhor presidente. Nós temos outras vias do município que necessitam urgentemente de cuidado. Não só vias, também ruas com calçamento que estão complicados. Nós temos ruas com calçamentos aí, que às vezes é melhor andar estrada de chão do que no próprio calçamento. Então, está complicado, está muito complicado a Secretaria de Obras. Disse eu para o secretário que pegou a empreitada dele, não é fácil. Mas, enfim, quem está com a caneta na mão, tem que dar conta, vereador Pimenta. O povo está com seus impostos de dia e as melhorias têm que ser contínuas. Eu cobro muito aqui, às vezes, a questão de investimento, que os investimentos do município estão baixos, que já teve muito melhor. Nem vou falar disso não, mas o dever de casa tem que ser feito. E tapar buraco, tomar conta dessas ruas, é o mínimo que o município tem que fazer. Então, assim, estou muito preocupado com essa situação que se encontra aqui em Venda Nova. Tive também uma conversa bacana com o novo secretário de Agricultura, enfim, uma pessoa que tem uma mente muito aberta, condições de fazer um grande trabalho. Conversamos de vários assuntos relativos à agricultura do nosso município, e ele também me confidenciou que o plano de trabalho dele, infelizmente, por ser curto o tempo e pelas condições que se encontra, às vezes não tem condições de ser colocado todo em prática. E tratamos, enfim, coloquei um assunto que infelizmente, o que nós já tínhamos conversado, infelizmente foi comprovado num estudo aqui que foi uma publicação feita por alguns mestres, alguns professores aqui do Instituto aqui de Venda Nova, que é a Cristiane Otué, o Rogério Guarçoni, o Ademar Polonini, o João Paulo Marcati, o William dos Santos, Felipe Estevão e o Lucas Lousada, que fala, gente, sobre as questões, a situação que se encontra a cafeicultura de qualidade do município de Venda Nova. Como que se perdeu isso nos últimos anos, a questão da diversidade de cafés, da qualidade dos cafés, para atingir os melhores mercados e, consequentemente, a procura por esses cafés. E aí, só mais um minutinho, senhor presidente. Aí, na publicação, se fala que os cafés produzidos no município de Brejetuba, Castelo, Domingos Martins, Marechal, foram os que receberam maior destaque de produção de cafés especiais, evidenciando as existências, características inigualáveis, o qual os municípios se diferenciam pelas suas características. Agora, os municípios de Conceição e Venda Nova do Migrante possuem potencial para a produção de cafés especiais, no entanto, requerem uma maior intervenção dos órgãos públicos. Então, enfim, ficou muito claro que a cadeia café, conversei isso muito bem com o novo secretário, assumiu a secretaria agora, tem um longo trabalho a se fazer pela frente, uma pessoa que conhece da área, é da área, mas tem um longo trabalho a fazer, não só esse ano, o ano que vem, daqui 2 anos, para que Venda Nova ressurja e possa ocupar o lugar que sempre teve na condição de cafés especiais. Um trabalho que se inicia lá no preparo ainda da lavoura, com a questão de solo, escolha de variedades, adubação, calagem, colheita, pós-colheita, venda, comercialização, enfim. Isso como que se consegue, gente? Com técnicos no campo, com dias de campo, com cartilhas, enfim, com o concurso de café, que infelizmente o ano passado, no meu ponto de vista, foi vexatório no nosso município, o que o município fez com o concurso municipal de café. Então, enfim, são ações que têm que ser buscadas, têm que ser reerguidas, porque a cafeicultura, volto a dizer, é uma atividade extremamente importante para o nosso município, economicamente, socialmente, e tem que ser olhada com outros olhos. Penso eu, tenho a certeza de que o secretário vai buscar formas para isso, só que ele não pode ficar remando sozinho. O prefeito municipal, o executivo, tem que dar condições para que esse trabalho possa ser feito.
Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos Folleto. Senhoras e senhores, novamente agora a tribuna com a explicação pessoal. Eu quero chamar a atenção do Executivo e de todos nós para um ofício que foi encaminhado pelo presidente do hospital, Cleto Venturim, chamando a atenção das necessidades, mais uma vez, daquela instituição, chamando a atenção de uma indicação que foi feita e assinada por todos nós, onde tem inclusive valor de R$600 mil, as necessidades, e dizer a todos mais uma vez, principalmente ao senhor prefeito municipal, ao executivo, que a Câmara está disposta a ajudar nisso, como sempre esteve. Nós temos dinheiro e podemos sentar à mesa, dialogar e ajudar mais uma vez, ao Hospital Padre Máximo, sobre todas as necessidades, principalmente nesse momento em que os gastos aumentaram tanto lá com essa demanda da pandemia. E também lembrar à população que nós, vereadores, aprovamos um projeto das emendas impositivas, que são aquelas emendas em que a gente coloca que devem ser cumpridas pelo Executivo, obrigatoriamente. E várias delas foram reprovadas, houveram algumas argumentações e foram encaminhados ofícios para nós, reprovando. Eu particularmente discordo de algumas. Eu acho que com algum esforço, principalmente algumas que dizem respeito ao próprio Hospital Padre Máximo e à área de saúde do município, com uma boa visão, com uma boa dedicação, um esforço técnico, nós poderíamos fazer acontecer, mas simplesmente voltou para nós reprovando. E nós então juntamos todos os vereadores e discutimos e colocamos de novo uma emenda impositiva que propõe a compra de uma ambulância nova para o Hospital Padre Máximo, vista a condição precária que as ambulâncias daquele hospital estão rodando na estrada. E colocamos também, mais uma vez, voltando a nossa preocupação, as nossas discussões internas para a área de saúde do município, que é uma área tão necessitada. Voltamos essas emendas para que a Secretaria possa adquirir testes e atender a população em relação ao Covid, Quero aqui fazer coro e elogiar aos discursos dos vereadores que me antecederam aqui em seus discursos, principalmente o vereador Tiago, vereador Marcos Torres, vereador Sávio, que tocaram nessas questões, nas questões administrativas, nas questões de visão, de olhar para a população e ter preocupação com o dinheiro que se arrecada, com o dinheiro que chega, que hoje, apesar de toda a queda de arrecadação que possa o município estar sofrendo, como nós temos um município pequeno, um município que é possível se fazer quando se quer, quando se planeja, quando se discute, quando se divide com a população e com os vereadores. Nós não somos senhores da razão, mas nós representamos a população, nós ouvimos a população vem até nós. Hoje aqui eu apresentei uma indicação por reclamações, além de que eu vejo reclamações recebidas, o vereador Sávio acabou de colocar. Então assim, quando se tem boa vontade de discutir os problemas da sociedade, os problemas da cidade, nós vereadores podemos ajudar e muito. É só ter boa vontade de sentar na mesa e discutir isso. Às vezes é muito mais fácil procurar um meio de comunicação e acusar a Câmara.
O que muitas vezes acontece de forma mentirosa. E eu mesmo já tive a oportunidade de desmascarar isso aqui. E não fui retrucado. Então assim, a população tem que entender que nós, vereadores, não podemos fazer, mas nós podemos contribuir. Como falou o vereador Tiago. Fez um requerimento, uma sugestão de uma pesquisa, e chegou uma resposta completamente atabalhoada, em que num momento dizia uma coisa e num outro momento dizia outra. Falta vontade de discutir, de planejar para executar da melhor maneira possível para a população. Quando eu ouço o vereador Gilberto dizer que uma pessoa ocupa uma secretaria e que se dirigiu a um funcionário público com palavras de baixo calão, isso é um absurdo. Sabe o que é isso, vereador Gilberto? São aquelas pessoas que quando chegam num determinado cargo no serviço público, elas não enxergam que elas estão ali, primeiro, sendo pagas pelo dinheiro do servidor que desconta dos seus impostos e da população. Mas elas sobem no salto e se empoderam daquele cargo, achando que são deuses. E na verdade elas deveriam estar ali de maneira humilde, sabendo que elas estão ali representando a população, como nós aqui e normalmente fazemos. Então assim, a reunião de ontem com a secretária de saúde e que trouxe junto a coordenadora da vigilância sanitária, foi requisitada por nós, porque nós vínhamos ouvindo a população, as coisas chegando para nós. Cadê a testagem? Por que os empresários estão sendo tão penalizados com afastamentos seguidos, inclusive de funcionários, com exames negativos na mão? Empresário que, porventura, está numa retomada de atividade econômica, empresário que, porventura, por sorte, até da própria cidade, porque quando o empresário vai bem, quando ele fatura muito, ele tira a nota fiscal que volta para o município sob a forma de imposto, gente, sob a forma de participação no ICMS. As pessoas não enxergam isso e veem muitas vezes o empresariado como adversário. E aí a gente vê um empresário chegar para a gente e falar: Chico, pelo amor de Deus, eu estou com 14 funcionários afastados, eu preciso de pagar hora extra para funcionário trabalhar até meia-noite e voltar às 6 da manhã, e mesmo assim eu não dou conta, eu queria trabalhar e não estou conseguindo. A reunião de ontem foi muito séria, senhoras e senhores. Nós convidamos aqui a secretária para dizer para ela que nós estamos ouvindo da população, ninguém veio aqui inventar. E aí, como disse o vereador Sávio, nós ouvimos da boca dela números decepcionantes sobre alguns aspectos que envolvem o Covid. Perca de profissionais. Gente, eu disse a ela, não é o momento de perder profissional por conta de salário que é oferecido a ele no município vizinho. O vereador Tiago disse aqui, o vereador Sávio, 90 mil reais foi o que foi repassado, de cerca de 1.800.000 que chegou, e que pode ser gasto da maneira como quer. Nesse momento tem que priorizar o atendimento de saúde, tem que priorizar a ajuda ao hospital, tem que priorizar o que a população mais precisa. Não é só 10%, 10% é obrigado a gastar, mas não quer dizer que tem que gastar só 10%. Cadê esse dinheiro, gente? Cadê esse dinheiro? O vereador acabou de dizer aqui, tem rua, calçada, que está pior de andar do que rua de estrada de chão. Então assim, falta planejamento, falta discussão, falta nos ouvir, nos chamar para discussões salutares, independente de questões políticas partidárias, de posições. Sobra, a meu ver, teimosia e falta de gestão. Por isso que Venda Nova está amarrada do jeito que está, por isso que Venda Nova está parada no tempo, por isso que as coisas não avançam, por isso é que nós, vereadores, estamos com os ouvidos entupidos de reclamação da população no nosso dia a dia, porque falta humildade àqueles
que ascenderam a determinados cargos e se empoderaram ao invés de achar o que de fato é, que estão ali para representar a população que paga a todos nós. Presidente, me dá mais um minutinho, por favor, um tempinho a mais. É isso. Isso é um desabafo que eu faço em nome de todos vocês aqui. O vereador Marco foi maltratado por determinadas pessoas, num momento difícil que ele atravessava, com a saúde numa situação delicada, comprovadamente foi maltratado. Foi dito a ele: estou dispensando você como paciente do serviço público. Isso não se faz. E para um vereador do tamanho e da significância que o vereador Marco Grilo tem. E aí eu pergunto a vossas excelências, e o pobre coitado que não sabe sequer argumentar? Tem que ouvir, vereador Gilberto, palavras de baixo calão? Tem que tomar um sacudão e ficar calado? Essa Câmara representa a população de Venda Nova. Nós não vamos nos calar até o último momento para defender a nossa população. Quero encerrar minha fala defendendo mais uma vez a pessoa do meu amigo, meu colega de partido, governador Renato Casagrande, a quem eu conheço e sigo politicamente há 20 anos, filiado no partido dele, e muito mais tempo do que isso, como não filiado também. Essa semana, no final de semana passado, foi caluniado nas redes sociais, com imagens antigas. Eu cheguei a ver um jornal falado em que dão as imagens como 2017, algumas fontes disseram que as imagens são do ano passado. Mas, mais uma vez, os covardes, os crápulas políticos, aqueles que não têm competência e já têm medo do Renato para 2022, ficam atolando as redes sociais de fake news e divulgaram imagens do governador sem máscara participando de uma festa junina. Aquilo é mentira. O governo fez uma força-tarefa e vai buscar para processar todas as pessoas, e aqui em Venda Nova tem um núcleo dessas pessoas, covardes. Mostrem a cara na sociedade para ajudar a Venda Nova do imigrante. Covardes, subam numa tribuna, subam ao palanque daqui a alguns meses e tenham coragem de mostrar o que vocês já fizeram por Venda Nova. E pouco terão o que dizer. Ao contrário do nosso governador, que sempre teve um carinho muito grande, enquanto deputado, enquanto vice-governador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador do estado, por Venda Nova do imigrante. Então, assim, deixar claro aqui para todos que me ouvem, que eu faço nesse momento, como amigo particular, como colega de partido, uma defesa enfática do caráter, da ética, da retidão, da responsabilidade, como o Renato Casagrande vem conduzindo no Estado do Espírito Santo. Assim será até o fim, eu tenho absoluta certeza disso. O que postaram nesse fim de semana é uma grande mentira, é um fake news que não aconteceu. Parabéns ao nosso governador, e mais uma vez eu digo, eu acredito nele até o fim, porque assim sempre foi, e assim será, se Deus quiser, e a população do Espírito Santo vai entender que sim, até o ano de 2026. Muito obrigado e boa noite. Não havendo nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão às 20h07. Obrigado, senhores vereadores e público presente.